Boa noite. No meu celular aqui faltam 2 minutos. Não, agora 1 minuto. Então, 8h10 a gente começa. Então, eu vou começar. Aí me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo. Alguém me dá um retorno. Estou vendo, professora, está bem nítida, a apresentação também está ótima. Ah, maravilha. Eu vou aumentar aqui a tela, botar como tela cheia, e aí eu não vou. Na verdade, eu acho que eu consigo ver vocês pequenininhos. Se alguém levantar a mão, eu consigo ouvir a zoadinha. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí no caminho, vocês me avisam, tá? Então, vamos lá, começando. Boa noite novamente. Eu sou professora da UFSB, acho que Carolina é da UESC, né, Carol? Isso, prof. E da UESC. Então, Carol da UESC, o restante do pessoal da UFSB, Mônica é da onde? Mônica, tá me ouvindo? Tá ouvindo não? Então, né, eu sou conhecida acho que de todos, se não de todos, da maioria de vocês. E aí, a professora Maria Luísa, ela me informou que no encontro anterior, ela já falou sobre a revisão sistemática, né, trouxe, né, um detalhamento já bem importante sobre como é que esse estudo é conduzido, sobre a importância dele, sobre como elaborar o protocolo, né, de revisão, como publicizar esse protocolo. Então, hoje a gente vai retomar um pouco a parte básica da revisão sistemática, mas só de forma introdutória, e vamos dar um foco maior na parte da extração e na síntese dos dados das revisões sistemáticas, né? Essa síntese dos dados pode ser tanto uma síntese qualitativa quanto uma síntese quantitativa. E nem sempre a gente vai conseguir fazer uma síntese quantitativa numa revisão sistemática. Por isso que é importante que vocês conheçam as duas possibilidades, né? Para que quem for fazer revisão ou quem esteja conduzindo revisões sistemáticas consiga realmente alcançar êxito com publicação, né? Porque fez uma revisão que foi muito bem planejada, muito bem executada e, por fim, lá, né, como o que todo pesquisador espera, né, que ela seja uma revisão muito bem publicada. Então, vamos lá. Vou colocar aqui em tela cheia para ficar melhor ainda. Então, gente, antes de eu falar necessariamente de como a extração dos dados ela deve ser feita, eu quero retomar, na verdade, com vocês, a importância da revisão sistemática como um dos principais estudos epidemiológicos e como um dos delineamentos de estudo epidemiológico mais publicado, assim, na literatura científica, nas bases de dados das ciências da saúde. Né? A revisão sistemática original, né, a forma como ela foi criada, é uma revisão sistemática que inclui como estudos os ensaios clínicos randomizados. Né? Essa é a revisão sistemática clássica, que inclusive a Cochrane, né, ela trabalha com revisões sistemáticas, em sua maioria, né, a maioria das suas publicações
de ensaios clínicos randomizados. Mas existem também revisões sistemáticas de estudos observacionais, que aí tem vários instrumentos também que são padronizados, né? Existem guias de comunicação científica que norteiam os pesquisadores também a escrever uma revisão sistemática, de estudos observacionais. Mas a clássica mesmo é a de ensaios clínicos randomizados. Quando a gente fala sobre evidências científicas, a gente não pode esquecer, né, da pirâmide de evidências, né? Eu vi que entraram alguns alunos aí que cursaram epidemiologia comigo, né? E quem está no mestrado também já teve componente de epidemiologia, de metodologia científica. A pirâmide de evidências, ela mudou em 2016. Né? Na verdade, o que são evidências, né? As evidências são resultados de estudos que foram muito bem conduzidos, estudos epidemiológicos muito bem conduzidos e que vão nortear o cuidado em saúde, a prática clínica em saúde, que são estudos que vão nortear a elaboração de diretrizes terapêuticas, diretrizes clínicas. Então, para que a gente consiga obter, né, um tratamento seguro na área da saúde, para que a gente tenha procedimentos que sejam seguros para a população, esses procedimentos, esse tratamento, ele tem que, né, ter vindo de estudos que foram muito bem conduzidos, estudos epidemiológicos. Né? Pensando em tratamento e em procedimento, quais estudos epidemiológicos? Os ensaios clínicos randomizados, que são estudos de intervenção, estudos experimentais, que é a mesma coisa. Só que estudos experimentais realizados com seres humanos, a gente chama de ensaio clínico. E o ensaio clínico randomizado, o nome randomizado vem de randomização, que tem a ver com sorteio, né? Com aleatorização entre quem são os participantes que vão compor na amostra, né, o grupo controle, e quem são os participantes que vão compor o grupo intervenção. Esses participantes, eles devem ser incluídos de forma aleatória, porque o pesquisador não pode escolher quem entra em um grupo e quem entra no outro grupo. Eu vou tirar a tela inteira, porque eu quero muito ver vocês ainda, que eu me sinto falando com o PDF, é muito estranho. Então, como eu tinha falado inicialmente, a pirâmide de evidências, ela mudou em 2016. Como é que era a pirâmide anterior? As revisões sistemáticas, elas ficavam no topo da pirâmide, né? E até hoje tem gente que usa a pirâmide antiga como base para colocar, revisão sistemática é o melhor tipo de evidência que existe entre todos os estudos epidemiológicos. E desde 2016, a gente não faz mais essa afirmação. Por que a gente não faz? Porque não é o delineamento do estudo que vai nortear a qualidade do estudo, né? Como muita gente acha, né? Nas aulas de epidemiologia, eu sempre dou exemplos, né, os exemplos relacionados ao período que a gente viveu lá da pandemia de Covid-19. Então, naquele momento, eram muito escassos os estudos sobre a Covid-19, né, tendo as complicações como desfecho, era muito difícil encontrar. Então, durante a pandemia, muitos pesquisadores atuaram de forma assim, muito intensa para publicar estudos e também para levantar o que já existia na literatura naquela época em relação à Covid-19, para que tivesse pelo menos um guia científico ali do que os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, como eles poderiam manejar a doença na prática clínica diante de tanta novidade, né? E, infelizmente, inicialmente pela falta de evidências científicas, né, de estudos, de resultados de estudos confiáveis com seres humanos, em relação à Covid-19 e todos os péssimos desfechos relacionados a essa infecção, muitas coisas erradas no tratamento foram feitas naquele momento da pandemia. Não significa que o profissional ali que estava tentando salvar a vida, ele não estava com má intenção, ele estava utilizando o conhecimento vigente ali, que ainda faltava muito, né, para que aquele tratamento fosse considerado seguro e que realmente as pessoas conseguissem ser curadas, né, que diminuísse mortalidade, enfim, todos aqueles problemas que a gente observou ali na pandemia. Então, desde a época já da Covid-19, a pirâmide de evidências não tem mais a revisão sistemática no topo. Por quê? Como a revisão sistemática é um estudo que utiliza outros estudos, então a revisão sistemática não é um estudo original. Se ela não é um estudo original, né, a confiabilidade dos resultados dessa revisão sempre vai depender da qualidade dos estudos incluídos, né?
Mas não significa que a revisão, né, quando ela tem estudos ruins incluídos, ela se torna uma revisão ruim. Não é que ela se torna ruim. Metodologicamente, ela foi bem feita, ela foi planejada, ela está correta. Qual é o problema de terem estudos ruins? Aí, consequentemente, a meta-análise, né, que é a análise estatística ali, que junta os resultados de todos os estudos dentro da revisão sistemática, ela não vai ter uma medida de efeito confiável para que seja interpretada e considerada na prática clínica. Então, a revisão ela foi feita corretamente, mas os estudos incluídos foram de baixa qualidade metodológica. Qual a importância e a implicação disso? A gente não vai poder considerar aquela revisão com tantas deficiências nos estudos incluídos como o topo da pirâmide, como a melhor evidência disponível, né? Esse é um exemplo em relação a por que não a revisão sistemática não está mais no topo da pirâmide. Um outro exemplo é que, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que publicar uma revisão sistemática é muito fácil, que é tranquilo, que é só a gente buscar um bom de dados. Eu tenho 7 cachorros. Me desculpe. Peraí, rapidinho. Deixa eu dar um. Aí, toda vez que eu tenho que dar uma aula online, essa labuta. Botei o zoar dentro. Voltando. Um outro exemplo em relação a não ter a revisão sistemática no topo da pirâmide é porque, infelizmente, muitos pesquisadores acham que é tranquilo fazer uma revisão sistemática e publicar. E se vocês forem nas bases de dados e colocarem assim, revisão sistemática e escolherem um tema lá, qualquer tema que seja do seu interesse, vocês vão achar várias revisões sistemáticas em vários tipos de periódicos. Não necessariamente em bons periódicos, e não necessariamente vocês vão encontrar boas revisões sistemáticas. Quando eu falo em relação a uma revisão sistemática ser boa ou não ser boa, eu me refiro à qualidade metodológica, que seria o processo de como essa revisão foi feita. Isso faz muita diferença, né, no resultado final que vai ser obtido, e se vale a pena citar aquela revisão, usar ela como parte da sua revisão da literatura para o seu projeto de pesquisa, de mestrado, de doutorado, do seu TCC, ou como revisão da literatura para um artigo que você quer publicar em relação àquele assunto que a revisão trata, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai pegar um estudo de revisão sistemática e a gente não conhece como a revisão sistemática deve ser feita. Porque um pesquisador inexperiente, ele pode estar fazendo citações de estudos que não são confiáveis, estudos de revisão que não são confiáveis. E, assim, a depender da qualidade da revista, mesmo o estudo sendo ruim metodologicamente, a revista aceita, né? Às vezes é uma revista predatória, que não tem uma análise, né, não tem uma revisão por pares estabelecida, né, só realmente quer o dinheiro do pesquisador e publica, independente da qualidade do estudo. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que ter cuidado em relação à escolha dos periódicos e a gente tem que ter cuidado com o tipo de estudo que a gente cita nos nossos trabalhos, né? Por isso que desde a graduação, né, quando a gente, por exemplo, na UFSB tem um componente aí de epidemiologia e bioestatística, os docentes eles tentam dar uma base geral sobre a evidência científica para que minimamente, né, uma pessoa que se forma, né, que tem um nível superior, que ela minimamente consiga entender, mesmo que não tudo, mas perceber quando um estudo ele foi conduzido adequadamente, sob o ponto de vista metodológico, ou quando ele não foi conduzido como ele deveria ser conduzido. E aí, quando a gente fala dos estudos, né, eu estou me restringindo a uma área
muito específica, que é um paradigma da ciência muito específico, que é o positivismo, que é onde as revisões sistemáticas, os ensaios clínicos, os estudos de corte, os estudos transversais, os ecológicos, os casos controle, ou seja, né, é dentro da ótica positivista, do paradigma positivista, que os estudos epidemiológicos se encontram. Então, tudo que a gente está discutindo aqui sobre evidência, sobre qualidade metodológica, é sob o ponto de vista da pesquisa quantitativa. Uma revisão sistemática é um tipo de estudo epidemiológico. E a revisão sistemática, ela entra como um estudo quantitativo, por mais que uma meta-análise não tenha sido realizada, mas ela entra como estudo quantitativo, porque ela é um estudo metodológico, né? Agora, sim, já existem revisões sistemáticas de estudos qualitativos, que são chamadas de metassínteses, né? Então, já existe também, né? Só que, assim, os instrumentos que fazem, que guiam como essas revisões de estudos qualitativos devem ser conduzidas são diferentes desses que a professora Maria Luísa trouxe para vocês e que eu vou trazer para vocês hoje também, né? É só para vocês não ficarem na cabeça que só existe revisão sistemática, quantitativa, com estudo quantitativo. A revisão sistemática clássica é aquela com ensaios clínicos randomizados, que são estudos quantitativos, né? Mas existem revisões de estudos qualitativos que são chamadas de metassíntese. Beleza. Voltando em relação à saída da revisão sistemática da pirâmide, do topo da pirâmide de evidências, então, assim, se a revisão sistemática inclui estudos bons, ela vai ser uma revisão sistemática que pode ser utilizada como excelente evidência. Mas se a revisão sistemática inclui estudos ruins, metodologicamente falando, ela não vai ser uma revisão sistemática em que seus resultados possam realmente ser utilizados na prática clínica, pensando na segurança do paciente. Então, no fim das contas, a revisão sistemática acaba sendo uma lupa. Então, ela vai potencializar resultados muito bons que vieram de bons estudos em relação ao método, e ela vai potencializar resultados ruins se os estudos incluídos naquela revisão vieram de estudos, né, foram estudos ruins metodologicamente falando, né? Então, a revisão sistemática sai do topo e ela é usada como uma lupa. E para a gente avaliar a qualidade da evidência, a gente precisa não só olhar o delineamento do estudo, se é corte, se é caso controle, se é revisão sistemática, se é ensaio clínico, a gente precisa olhar o método desse estudo, né? Então, estudos bem conduzidos metodologicamente são estudos que têm um melhor nível de evidência e estudos que são mal conduzidos metodologicamente, eles têm um pior nível de evidência. Então, essa reformulação da pirâmide de evidências aconteceu em 2016 e a gente considera uma boa evidência se o estudo ele foi adequadamente conduzido sob o ponto de vista metodológico. Por isso que, quando um pesquisador ele ingressa no mestrado ou ele ingressa no doutorado, ele vai ter vários componentes curriculares que vão dar uma base metodológica para que vocês consigam executar pesquisas com resultados confiáveis, né? A gente não pode escrever um método pelo que a gente acha que é certo, ou só porque o pesquisador X escreveu daquela forma. Óbvio que o pesquisador X ele é um norte para quem está começando a fazer a pesquisa, mas a gente tem que fazer uma revisão da literatura para identificar o que está definido na ciência, para aquela área que eu estou estudando, né? O que aquele meu estudo precisa conter para que ele tenha um resultado confiável. Como é que eu tenho que organizar o método do meu estudo de corte? Como é que eu tenho que organizar o método do meu estudo de revisão sistemática? E por aí vai, né? Então, antes da gente se propor a escrever, a gente precisa revisar a literatura para saber como escrever, de que forma escrever, o que a gente vai referenciar. Então, isso faz parte e é uma etapa essencial antes da escrita do projeto em si. A revisão da literatura, eu não estou falando de revisão sistemática, revisão geral da literatura, para que você conheça o seu problema de pesquisa, para que você entenda como o seu projeto deve ser executado e escrito e planejado, é uma parte essencial para que a sua pesquisa seja considerada de boa qualidade, né? Então, beleza, né? Fiz a contextualização inicial sobre a importância, a relevância das revisões sistemáticas e de que sejam revisões bem conduzidas, que sigam os critérios metodológicos que estão publicados e disponíveis aí por vários grupos de pesquisa, instituições de pesquisa, como o grupo, a colaboração Cochrane, que é a referência no mundo, né?
sobre revisões sistemáticas, sobre como conduzir, manejar, interpretar os resultados de revisões sistemáticas. E a gente tem um outro grupo muito forte também, que é o Instituto Joana Briggs, que tem outros instrumentos metodológicos diferentes do grupo Cochrane, mas que também é um excelente norteio para quem vai escrever uma revisão sistemática, né? Então, beleza. Depois que a revisão, né, o protocolo da revisão foi escrito, a professora Maria Luísa já abordou com vocês, foi publicado, o protocolo tem um número de registro, né? Aí vocês já têm a escrita ali do seu projeto, né? Vou botar entre aspas aí, da revisão sistemática, que é o protocolo. Por que eu falo projeto entre aspas? Porque você não coletou os dados ainda. Então, o protocolo da revisão sistemática é o projeto da revisão sistemática, é o seu planejamento. Depois que tudo isso foi feito, aí você necessariamente vai começar a buscar os estudos que vão compor a sua revisão. E aí, como é que você consegue buscar os estudos? Através da estratégia de busca. Né? E aí, como é que a gente elabora essa estratégia de busca? Tanto o Instituto Joana Briggs como a colaboração Cochrane, o grupo Cochrane, tem seus manuais, né, ensinando passo a passo de como elaborar uma boa estratégia de busca para fazer uma revisão sistemática. O que é recomendado? Que a estratégia de busca ela não seja nem tão sensível, nem tão específica. O que isso significa? Uma estratégia de busca que é sensível, ela captura a maior quantidade possível de estudos quando a gente coloca ela para rodar na base de dados. Uma estratégia de busca que é específica, ela acaba pegando estudos que realmente estão mais próximos de responder a sua questão de pesquisa da revisão, né? Então, a gente meio que tem que achar um meio termo e ir testando as estratégias para ver a estratégia que encontra uma quantidade de trabalhos que você vai incluir na sua revisão que seja um meio termo entre ser sensível e específica. Porque quanto mais específica a estratégia de busca, menos trabalhos você vai capturar. Isso para sua revisão não é interessante, porque pode ser que trabalhos outros que seriam relevantes sejam perdidos em uma estratégia de busca muito específica. E o contrário também acontece. Se a estratégia de busca é muito sensível, digamos que ela está muito ampla, você lança lá na base de dados e aparecem 250 mil artigos. Como é que você vai dar conta de fazer todo o processo de aplicar os critérios de elegibilidade para 250 mil artigos? Isso é muito artigo, né? É humanamente impossível se a gente quiser fazer e conduzir o processo como os critérios metodológicos recomendam, né? Para que os nossos resultados sejam confiáveis, para que a gente não exclua trabalhos que realmente são muito importantes. Então, a gente elaborar uma boa estratégia é essencial para que, consequentemente, a gente tenha uma boa revisão. Boa noite, Jess, tranquilo. Então, né, depois que a estratégia de busca ela foi escrita, seguindo todos os padrões metodológicos, né, de como escrever uma boa estratégia de busca, você já escolheu as bases de dados que você vai testar a sua estratégia, é uma estratégia que foi validada, o que é recomendado, né? Que você tenha o apoio de um bibliotecário para elaborar a sua estratégia de busca, porque o bibliotecário é o profissional de referência, né? Ele tem em sua formação, né, um conhecimento muito aprofundado sobre as bases de dados, né? Então, é importante que você consulte um bibliotecário para que ele te auxilie a fazer uma estratégia de busca que seja adequada ao que você pretende investigar para responder a sua questão de pesquisa. Então, você colocou a sua estratégia de busca nas bases de dados, conseguiu capturar os artigos, e agora o que eu faço com esses artigos que eu capturei nas bases de dados? Vai ser o momento da extração dos dados. Na verdade, antes da extração, né, você capturou os artigos todos, você vai ter que fazer uma leitura cuidadosa dos títulos dos resumos para saber se aqueles trabalhos eles estão compatíveis com os critérios de elegibilidade que você escolheu para sua pesquisa. Aí existem softwares que ajudam muito a gente fazer essa busca inicial aí antes de fazer a extração dos dados, né? Por exemplo, o Ryan, ele ajuda bastante, inclusive ele permite que todos os pesquisadores envolvidos na revisão, eles consigam fazer esse rastreio inicial, né, dos artigos que foram escolhidos ali e baixados, né, depois da estratégia de busca. E, além disso, lá no Ryan, a gente consegue identificar artigos duplicados, a gente consegue fazer cegamento para que um pesquisador ele não veja necessariamente os artigos que o outro está escolhendo.
Então, existem hoje softwares aí que usam inteligência artificial que ajudam muito a gente a fazer as revisões sistemáticas, né? Antes era tudo muito manualmente, e isso, o Ryan, ele é muito legal, com certeza. Ajuda muito, muito mesmo. A gente conduzir as revisões sistemáticas. E também revisões integrativas, né? Que é um outro tipo aí de revisão. E aí, depois que os critérios de elegibilidade foram aplicados ali no software que você escolheu, enfim, e que você conseguiu realmente ter o seu grupo de artigos que respondem à sua pergunta de pesquisa, vai começar o momento da extração dos dados desses artigos. E existem, na verdade, a gente pode se basear em instrumentos de extração de dados de outros autores para a gente fazer o nosso. A gente pode usar de outros autores, né? Tem autores que, inclusive, fazem estudos metodológicos para poder publicar sobre seus instrumentos de extração de dados de revisão. Então, mas a gente pode criar o nosso também, desde que a gente saiba como construir esse instrumento, né? E aí, o que é recomendado, né? Eu coloquei aí esses 3 passos. O primeiro passo é que, inicialmente, né, a gente tem que ter o protocolo de pesquisa estabelecido, publicado. Se for um ensaio clínico uma revisão sistemática clássica de ensaios clínicos randomizados, né, esse protocolo tem que ser publicado lá na Próspero. Então, isso tem que ser, né, a gente tem que ter um protocolo já muito bem estabelecido e publicado, para que a gente consiga começar a nossa revisão. E aí, na etapa 2, vem esses formulários padronizados, né, que são planilhas, né, que o pesquisador ele pode criar uma planilha, um arquivo no Excel, onde ele coloque tudo que ele precisa extrair dos resultados desses artigos que ele incluiu na revisão dele, né? Então, esse instrumento de coleta de dados, ele tem que ser uniforme, para que ele consiga garantir a consistência desses dados que serão coletados, desses artigos que você incluiu na sua revisão. E o terceiro passo é que a extração desses dados deve ser independente. O que isso significa? Não tem como eu, Renata, eu sozinha faço a estratégia de busca, eu sozinho coloco nas bases, eu sozinho baixo tudo, eu sozinho crio o instrumento de coleta de dados e preencho tudo sozinha e publico desse jeito minha revisão. Não tem como revisão sistemática ser feita se não for em equipe. É um tipo de estudo que ele tem um método complexo e ele exige o envolvimento de mais de um pesquisador. Por quê? A gente não pode confiar só no nosso olhar, no que a gente vê, porque entram outras variáveis para além da sua qualidade como pesquisador, da sua atenção, né? Você pode, naquele momento, não ter a formação suficiente para que você consiga extrair os dados com qualidade ou da forma correta. E isso vai dar um impacto muito grande no resultado final da sua revisão, porque pode ser que você deixe de extrair dados que seriam essenciais para responder a sua pergunta de pesquisa. Então, é importante que tenha um pesquisador experiente, né, nessa equipe que vai fazer a revisão sistemática, e essa extração dos dados ela tem que ser realizada de forma independente. O que é independente? Por, no mínimo, né, 2 revisores distintos, eles têm que fazer o mesmo processo de extração, para que essa extração seja precisa e para minimizar os vieses. O que são vieses quando a gente fala de estudos quantitativos? São erros sistemáticos que estão presentes nesses estudos. Então, assim, é muito difícil um estudo quantitativo não ter um erro sistemático, seja relacionado à coleta dos dados, seja relacionado à qualidade dos dados, seja relacionado às fontes de informação, de onde esses dados foram coletados, seja relacionado ao tamanho da amostra, seja pela presença de variáveis de confusão. Então, os erros sistemáticos existem nos estudos quantitativos. Mas o que a gente, como pesquisador, busca? Que esses erros sejam os menores possíveis para que o nosso resultado seja considerado um resultado confiável. Então, é importante que o processo da extração não seja feito por apenas uma pessoa. No mínimo, 2 revisores diferentes, eles devem fazer o mesmo processo de extração. E depois, essas extrações, essas planilhas, elas devem ser comparadas. Inclusive, dá para a gente calcular alguns índices que vão mostrar a confiabilidade, né, das análises desses revisores, né? Então, o processo da extração não é de uma pessoa só.
precisa de pelo menos 2 revisores fazendo o mesmo processo para garantir a precisão, né, daquela extração e para minimizar esses erros considerados sistemáticos, tá? Então, vamos passar. E aí, pensando em relação à qualidade metodológica de uma revisão sistemática, não sei se a professora Maria Luísa chegou a mencionar, possivelmente ela deve ter mencionado na aula que ela deu antes, existe uma diretriz metodológica, né, que tem uma sigla chamada MESIR, né, ou MESIR, né, que é em inglês, e aí significa, né, o que significa essa sigla? Expectativas metodológicas para revisões de intervenção da Cochrane. Então, é uma diretriz da Cochrane que pode ser usada, na verdade, deve ser usada como a base para um pesquisador que queira escrever uma revisão sistemática. O que consta aí no MESI? Né? É um guia que vai conduzir, né, para ajudar na condução e no relato das revisões sistemáticas, visando assegurar o mais alto nível de qualidade, transparência e confiabilidade metodológica. Eu vou tirar essa tela aqui e vou colocar a tela do site para vocês conhecerem o que consta aí nesse manual, né? Nessa diretriz chamada de MESI. Tá aparecendo, né, para vocês? Pronto. Aí aqui, ó, o Google ele traduz, né, automaticamente. Aí, ó, padrões para a condução de novas revisões de intervenção Cochrane e para o planejamento e condução de atualizações. Então, tem aqui um manual, literalmente. Vocês podem consultar, né? O Google, felizmente, traduz tudo. Então, vocês podem consultar os itens que vão funcionar como manual, e esse manual, essa diretriz aqui, vai ajudar vocês a escreverem a revisão sistemática de vocês, né? Então, vale a pena vocês conhecerem o MESI, entrarem no site, irem procurando aí, item por item, quem vai escrever a revisão sistemática, para que a revisão de vocês siga um padrão Cochrane, né? Assim, a Cochrane uma, tipo, como eu falei no começo, uma referência mundial aí em relação à publicação de revisões sistemáticas. Mas é difícil fazer uma revisão Cochrane, assim, muito difícil, né? É uma revisão que dura muito tempo, você tem que estar cadastrado no grupo Cochrane, então não é fácil publicar uma revisão da Cochrane, mas são as melhores revisões sistemáticas e as mais confiáveis aí que existem na literatura, né? Então, esse é o MESI para vocês conhecerem. Deixa eu passar aqui. Eu tenho que ir para o outro. Não, peraí. Descer aqui. E aí, deixa eu botar na página certa, Tô. Agora, eu vou começar a falar um pouco com vocês, né, em relação, depois que esses dados eles foram extraídos aí, né, e essa extração foi validada por 2 revisores diferentes, eles precisam ser sintetizados, né? Síntese no sentido de resumir mesmo os resultados que foram extraídos, né, ali das revisões que você incluiu nos estudos que você incluiu na sua revisão. Qual o objetivo central da síntese de dados, desse momento da revisão sistemática? Sumarizar, né, resumir e combinar resultados dos estudos primários de forma estruturada. Então, quais são os tipos de síntese de dados? Existe a síntese descritiva, onde há uma organização sistemática e estruturada das características metodológicas e clínicas dos estudos incluídos. Então, você vai, em um quadro, resumir as características dos seus estudos. Eu só fiz uma revisão sistemática agora com ensaios clínicos randomizados. Então, todos os estudos que vão constar na sua síntese descritiva, eles têm como delineamento ensaio clínico randomizado. Tá? Esse ensaio clínico, qual foi a amostra dele? Quantos participantes compuseram um grupo controle? Quantos participantes compuseram o grupo intervenção, né? De qual país, né, são aqueles autores que fizeram aquela revisão, né? Então, assim, aquela revisão não, aquele estudo, aquele ensaio clínico, né? Então, essa síntese descritiva é o momento de você trazer as principais informações, né, que constam no método dos estudos que você incluiu na sua revisão sistemática. E aí vem a análise qualitativa, né? O que é a análise qualitativa ali nesse momento da síntese dos dados, né? Você não vai apresentar sob a forma de um quadro, por quê?
uma outra coisa que é importante eu diferenciar para vocês. Existe uma diferença entre quadro e tabela. O quadro, ele é feito, né, ele é todo delimitado, né, em relação às suas linhas, suas bordas, e o quadro, ele é feito para a gente apresentar informações textuais. Para isso serve um quadro. A tabela, ela é diferente, né? Ela não tem todas as bordas ali mostradas. Existe um padrão que a gente usa no Brasil, que é o padrão da tabela do IBGE. E a tabela, ela foi feita para apresentar. Então, tem gente que de quadro de tabela, mas são coisas diferentes. Por exemplo, a síntese descritiva usei essa estratégia de busca. Se um pesquisador da China quiser usar a mesma estratégia de busca que eu usei, obviamente ele vai achar mais resultados do que eu, porque o tempo faz muita diferença, né? Mais estudos são publicados todos os dias. Mas ele vai achar resultados, né? Por mais que ele ache mais resultados, né? Mais estudos, muito parecidos com os que eu encontrei, né? Porque minha estratégia ela foi detalhada, ela foi feita de forma transparente e ela consegue ser reproduzida por outros pesquisadores. Tem que constar o método de seleção dentro dessa síntese aí. O que seria esse método de seleção? É a descrição clara das fases de triagem e o registro obrigatório estrito das razões específicas de exclusão de cada estudo. Essa parte do método de seleção é muito problemática. Eu vou usar o termo problemática porque, gente, quando a estratégia de busca ela é muito ampla, né, a gente tende a encontrar muitos estudos.
E é muito complicado a gente aplicar os critérios de elegibilidade a uma quantidade imensa de estudos. Então, assim, pelo cansaço, por desatenção, pode ser que o pesquisador exclua estudos que seriam importantes e que responderiam à sua questão de pesquisa de revisão, né? Então, assim, a gente não pode excluir por excluir. A gente tem que descrever muito claramente e de forma obrigatória o porquê que a gente excluiu aqueles estudos. Inclusive, quando a gente, na revisão sistemática, vai elaborar o fluxograma Prisma, dentro do fluxograma Prisma, na imagem do fluxograma, nos quadrinhos, a gente tem que colocar justificativas das exclusões. Então, não vou excluir porque não respondeu minha pergunta de pesquisa. Você achou 100 mil artigos, 99 mil não respondeu, tá estranho, né? Será que realmente a triagem, o momento da triagem foi feito de forma adequada? Então, acaba que a sua revisão vai perder a confiabilidade, porque você excluiu trabalho você encontrou muito trabalho e excluiu mais de 90% deles, né? Pode ser que realmente seja confiável, pode, mas depende de como você fez a triagem. Então, na medida que vocês vão excluindo o trabalho, gente, não excluam só, apagam e deixa para lá. Você lê o artigo completo, você vai excluir e você tem que escrever por que você excluiu. Você vai usar essa informação depois lá na sua síntese dos seus resultados. Isso se você, quando exclui, não justificar por que você excluiu, você não vai lembrar depois que você leu 100 mil artigos. Você não vai lembrar mais por que você excluiu o artigo 1, né? Então, a gente não pode deixar de passar as razões específicas da exclusão de cada estudo. E aqui tem uma outra, que é um tipo de análise estatística mesmo, né? Tem vários índices de concordância, mas o índice CAPA ele é o mais utilizado para que a revisão ela demonstre que, por exemplo, o momento da extração foi feito por pesquisadores diferentes e que a concordância é acima de 60%, né? Acima de 0,61 é considerado uma boa concordância aí entre as extrações feitas pelos pesquisadores, que devem ser independentes e realizar as extrações em momentos distintos, não juntos, né? Então, dá para a gente calcular o índice CAPA também para mostrar ali no nosso método, né, nos nossos resultados, que a nossa revisão ela é confiável porque os dados foram extraídos de forma independente, né? Então, existem outros índices de concordância também, mas o CAPA é um dos mais utilizados. E aí, em relação ao detalhamento da evidência extraída, isso vai constar ali no seu instrumento de extração, né, na sua planilha. A gente, para poder elaborar a questão de pesquisa, a gente usa um acrônimo chamado PICOS, né? Aqui eu trouxe só o que seria o PICO, né? Mas traduzido aí para português. Então, em relação ao meu P, né? Que eu tenho meus participantes ali na minha questão de revisão, o que eu tenho que extrair de informação no meu instrumento de extração sobre os participantes? Eu tenho que ter uma descrição detalhada da população estudada, os critérios demográficos, as condições clínicas, isso tem que constar no meu instrumento de extração e constar na minha síntese qualitativa também, as informações dos participantes dos estudos que eu incluí na minha revisão. Em relação ao I, que é a intervenção, né, considerando uma revisão sistemática clássica aí, que inclui os ensaios clínicos randomizados. A gente tem que descrever qual foi o modelo de intervenção, qual tecnologia foi utilizada, foi um tratamento, foi um procedimento que foi testado e aplicado nos participantes. Então, na síntese qualitativa, a gente tem que descrever as intervenções encontradas nos nossos estudos incluídos. Em relação ao desfecho, né, aos desfechos, quais métricas, quais eventos ou variáveis clínicas foram primária e secundariamente avaliadas em cada estudo incluído na revisão? Isso tem que constar na nossa síntese qualitativa. E, por fim, em relação aos resultados, os achados diretos e os efeitos quantificados, né, que foram encontrados naqueles estudos primários. O que os estudos primários trouxeram de resultados encontrados, né? Os estudos primários, né, que foram incluídos na sua revisão sistemática. Então, isso tem que constar também na síntese qualitativa que você faz na sua revisão sistemática. E aí, em relação a como escrever essa síntese qualitativa de forma geral. Quando utilizar, né? Eu vou utilizar a síntese qualitativa, né?
rigorosamente, né, quando a combinação estatística, a meta-análise, não é possível de ser feita. Né? Ou a meta-análise não é apropriada, ou ela não é segura devido aos estudos serem muito diferentes metodologicamente entre si. Isso significa que existe uma alta heterogeneidade naquela revisão sistemática, porque os estudos incluídos são muito diferentes. Né? Mesmo que seja possível fazer uma síntese quantitativa na revisão sistemática, a síntese qualitativa ela também existe, né? Só que é óbvio, né, que o pesquisador quantitativo, ele quer fazer uma revisão com meta-análise, mas nem sempre é possível. Então, o que vai ser possível se não dá para realizar meta-análise, porque os dados, né, os resultados dos artigos incluídos são muito diferentes, né, os resultados são heterogêneos, a gente vai fazer apenas a síntese qualitativa e não vai fazer a combinação estatística, que é meta-análise. E como é que a gente executa uma síntese qualitativa, né? Para isso, né, é importante que haja uma abordagem narrativa e descritiva rigorosa, com muita atenção. Utilize o agrupamento lógico por palavras e a estruturação de tabelas textuais cruzadas para sumarizar, né, para resumir, para comparar e para fornecer o contexto técnico aos achados encontrados naquela revisão sistemática. Vamos lá. Está quase acabando. E aí vem o que todo pesquisador que faz uma revisão sistemática espera que consiga fazer, que é a síntese quantitativa, também chamada de meta-análise pareada. O que é a meta-análise? É o uso de métodos estatísticos rigorosos para combinar resultados de múltiplos estudos independentes. Não necessariamente, e às vezes é muito comum que a gente não consiga fazer a meta-análise. Não significa que a revisão é ruim. Significa que os estudos que eu incluí na minha revisão têm resultados muito diversos ou amostras muito diversas, e isso vai comprometer eu conseguir fazer a reunião estatística de todas as medidas de efeito desse estudo e transformar todas em uma medida de efeito só. Isso é meta-análise. O que são medidas de efeito, né? São as medidas calculadas dentro da epidemiologia que vão trazer a força, a magnitude do resultado que eu encontrei no meu estudo quantitativo. Então, quais são as medidas de efeito que a gente mais conhece? Tem o risco relativo, que também é chamado de razão de riscos, ou razão de incidências, que é a mesma coisa. Tem a odds ratio, né, que é a razão de chances. Tem a razão de prevalências, tem a diferença de médias. Então, assim, tem várias medidas de efeito, né? E aí a meta-análise faz o quê? Pega as medidas de efeito de cada estudo incluído da revisão, e aí é feito um cálculo robusto estatístico, né? Para resumir várias medidas em uma medida só. Isso é a meta-análise. E eu coloquei aqui o processo geralzão de como a meta-análise ela é gerada, né? Então, primeiro eu preciso incluir, né, esse input de incluir, eu estou inserindo os resultados de estudos primários metodologicamente comparáveis. Então, estudos com amostras parecidas, estudos com a mesma medida de efeito que foi utilizada, estudo com valores de medidas de efeito que são próximos. Então, são estudos parecidos, né? Então, eles são metodologicamente comparáveis. Eu vou incluir, né? Isso, a meta-análise a gente precisa fazer, a gente não faz manualmente. A gente faz meta-análise em um software estatístico, que não necessariamente seja só estatístico, porque, por exemplo, a Cochrane, ela tem um software chamado HeavyMan. O HeavyMan, ele era gratuito até, acho que uns 4 ou 5 anos, né, atrás. Ele era um software gratuito, a gente conseguia baixar o software no nosso computador e usar ele gratuitamente, e a gente conseguia usar a versão online dele também, gratuitamente. E aí, eu vou até sair desse slide aqui só para mostrar para vocês a cara do HeavyMan. Quer dizer, eu não vou conseguir mostrar a cara dele toda, porque agora ele é pago. Mas só para vocês conhecerem... deixa eu compartilhar a outra aba aqui. Só para vocês conhecerem onde é que está o HeavyMan. Aqui, HeavyMan. Como agora ele é pago, né? Ele traz um avisinho aqui, ó, que eu posso testar ele por 30 dias, né? Aí eu posso criar uma revisão aqui. Então, assim, 30 dias dá para fazer uma revisão
totalmente do nada, não. Assim, de preferência, você já tenha seu protocolo aí publicado e todo certinho para você conseguir usar o RevMan aqui para fazer a meta-análise, né? Porque você só vai ter 30 dias para poder fazer tudo, e fazer uma revisão sistemática em 30 dias não dá. Assim, uma revisão boa não tem condição. A gente demora tempo, anos, às vezes, a depender da revisão. Então, é só para vocês conhecerem aqui o RevMan e a possibilidade de usar, né, de forma gratuita aí por 30 dias, né? Usar uma versão de teste. Deixa eu sair aqui do RevMan e voltar para o slide. Cadê? Deixa eu abrir meu PDF aqui. Eu tô com a voz assim, porque eu com certeza peguei resfriado. Aí eu tô meio, a voz não tá muito legal. Aí já tá quase acabando. Até passei do meu teto, o teto que eu falei que era 9 horas. Beleza, então, para eu poder fazer a meta-análise, primeiro eu tenho que incluir os resultados desses estudos, né, que são comparáveis, são estudos que não são heterogêneos, muito heterogêneos, eles têm um baixo grau de heterogeneidade, e a heterogeneidade a gente consegue saber fazendo um teste estatístico específico, né? A gente consegue fazer, então a gente primeiro faz o teste estatístico antes de rodar a meta-análise. Se os estudos forem muito heterogêneos pelo resultado do teste estatístico, a gente não vai rodar meta-análise, a gente vai fazer só a síntese qualitativa dos resultados. Não vamos fazer a síntese quantitativa, que é a meta-análise. Então, beleza. Depois que os resultados desses estudos primários foram incluídos, né, que eles são comparáveis, a estatística ela atua aí fazendo uma combinação matemática das mídias de efeito desses estudos incluídos para gerar uma saída, que é o output, né, que vai ser o resultado da meta-análise. Então, o que vai ter nessa saída, né? Vai ter uma indicação clara da direção e da magnitude da medida de efeito que foi combinada ali em relação àquela intervenção que eu estou investigando na minha revisão sistemática. E aí, né, o que eu falei sobre medidas de efeito, eu trouxe algumas das medidas que são mais utilizadas aí nas meta-análises, né, nessa combinação de medidas de efeito para gerar uma medida só, que é a meta-análise. Então, quando a gente tem dados que tem apenas duas categorias, que a gente chama de dados dicotômicos ou binários, né? Os mais comuns na saúde são aqueles do tipo sim e não. Então, a gente pode ter estudos que calcularam as medidas de efeito chamadas de razão de risco, que é a razão de incidências, né? O risco relativo, a mesma coisa. A odds ratio, que é a razão de chances, e a diferença de riscos, também é uma das medidas de efeito, que é a diferença de incidências, né? Também é uma das medidas de efeito que são encontradas em estudos primários que são incluídos nas revisões sistemáticas. E aí, quando o desfecho ele é contínuo, né, o desfecho que foi investigado nesses estudos primários é um desfecho contínuo. O que é um desfecho contínuo? Um desfecho numérico, um desfecho que ele consegue ter vários numerozinhos ali depois da vírgula ali, né, no separador de casa decimal. Então, por exemplo, eu posso ter um estudo primário onde meu desfecho seja a pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. É um exemplo de um desfecho contínuo. Para os estudos incluídos na sua revisão sistemática, que tenham desfechos contínuos, né, as medidas de efeito mais utilizadas são a diferença de médias, essa aqui é realmente a mais utilizada, e a diferença de médias padronizada. Né? Essa diferença de médias padronizada usa muito as unidades de desvio padrão como referência dentro da meta-análise. Né? Então, esses aqui, né, são exemplos de medidas de efeito que são bastante utilizados aí nos estudos que são publicados, na verdade, nas meta-análises aí dos estudos de revisão sistemática, né? Desde que a meta-análise seja possível de ser executada. E aí, uma outra questão que é obrigatória para que a sua revisão ela realmente cumpra, né, o rigor metodológico que é exigido para que ela seja uma boa revisão sistemática, né, os pesquisadores eles têm que usar algumas ferramentas para poder avaliar os vieses dessa revisão e o risco da ocorrência dos vieses na sua revisão sistemática, né? O que é o viés, como eu falei com vocês, é um erro sistemático. A gente tem que tentar errar o menos possível. Mas, às vezes, o erro não é da revisão, né? Em geral, o erro vai vir dos estudos incluídos na revisão, que são estudos primários, né? E, principalmente, se forem estudos observacionais, aí que eles vão ter erros sistemáticos mesmos, né? Então, estudos observacionais têm muito mais vieses do que estudos de intervenção, né? Porque o pesquisador no observacional ele não controla o que ele está investigando de desfecho, então, assim, ele não tem como controlar, então erros vão acontecer mesmo
e são concernentes aí ao perfil, ao tipo do estudo, que é observacional. Então, quais são as ferramentas aí que a colaboração Cochrane, né, o MESSI aí recomendam para que vocês consigam cumprir a metodologia, né, de uma revisão sistemática? A primeira ferramenta é o ROB2, né, que é o Risk of Bias, né, da colaboração Cochrane. Né, o ROB2 ele vai fazer uma avaliação metodológica padronizada para mensurar a qualidade e o risco de viés de cada ensaio clínico incluído na sua revisão. Né? Eu vou colocar o link aí do ROB2 no chat para vocês. Eu vou botar o link de todos, na verdade, né? Para vocês conhecerem, quem quiser utilizar. Deixa eu botar no chat aqui. Vou botar o ROB2. Vou botar o do Messi, que aí vocês podem depois olhar com calma. Vou botar do Prisma, que tem a lista de verificação que foi atualizada também. E do HeavyMan. Vou botar o link aí no chat, aí vocês podem abrir no computador de vocês depois também, salvar, enfim, para vocês conhecerem depois com detalhes. Então, o ROB2, ele deve constar lá, no seu método deve constar que você vai usar o ROB2, sobretudo se você vai fazer uma revisão sistemática de ensaios clínicos, e você vai ter que aplicar esse instrumento para avaliar o viés dos ensaios clínicos incluídos na sua revisão. Né? É uma ferramenta obrigatória aí, que deve constar na revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. A gente tem aqui o Forest Plot, né, que é o gráfico de floresta. O Forest Plot é um gráfico que é gerado após a gente conseguir fazer a meta-análise. E o Forest Plot até ele faz parte do símbolo da colaboração Cochrane, né? Que é a referência mundial aí, como eu falei com vocês, em relação à realização de revisões sistemáticas. O Forest Plot é a representação gráfica fundamental para a interpretação técnica das estimativas de efeito individual e combinado, incluindo a precisão dos resultados encontrados ali na sua meta-análise. Né? O que significa, assim, eu vou falar de forma muito rápida, porque tem muitos detalhes aí para a gente poder entender o Forest Plot. Essa linha do meio aqui é chamada de linha de nulidade. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma revisão sistemática, incluindo estudos primários, que são estudos observacionais, eu vou ter como medida de efeito risco relativo, eu vou ter odds ratio, eu vou ter razão de prevalências. E para essas medidas de efeito de estudos observacionais, né, a nulidade é 1. Porque quando eu calculo a medida de efeito, eu tenho, né, para dar 1, o numerador tem que ser igual ao denominador. Então, se o numerador é igual ao denominador, eu não tenho efeito, porque eles são iguais, né? Então, para estudo observacional, a linha de nulidade representa o número 1. Para estudos feitos com dados contínuos, né, tanto podem ser estudos observacionais ou até ensaio clínico, dependendo do desfecho que está sendo avaliado, a linha de nulidade vai ser o 0, porque o 0 é 0, né? Dado contínuo é número, 0 é 0. Então, essa linha do meio representa a linha de nulidade aí, né, que foi gerada ali, na verdade, representa o processo da meta-análise, o resultado da meta-análise, né? Mas aí, essa linha de nulidade, ela é importante por quê? Esses tracinhos aqui significam os intervalos de confiança dos estudos incluídos na revisão. Quanto maior o intervalo de confiança, né, nas aulas de epidemia e de bioestatística eu até falei sobre o que é intervalo de confiança. Existe um valor mínimo daquele parâmetro que você está investigando, existe um valor máximo do parâmetro que você está investigando, né, ali, e no meio existe o valor verdadeiro desse parâmetro na população. Então, a gente fala do intervalo de confiança a 95%, a gente não dá 100% de certeza da nossa medida de efeito, porque a gente não faz estudo com população total, então a gente erra, né? O nosso parâmetro não é o mesmo parâmetro se a gente medisse toda a população. Então, existe um intervalo onde o valor verdadeiro está, onde o parâmetro que eu estou investigando está. Então, quanto maior o intervalo de confiança de um estudo, menor a confiabilidade daquela medida de efeito. Quanto mais estreito o intervalo de confiança, mais próximo o pesquisador chegou do verdadeiro valor daquela medida de efeito na população. Então, esses tracinhos aqui representam o intervalo de confiança. E esse diamantinho aqui representa a medida de efeito final que foi encontrada quando a meta-análise foi feita. Então, digamos que eu estou fazendo a revisão sistemática,
onde a medida de efeito que eu estou utilizando é o risco relativo, de vários estudos incluídos, esse diamante aqui é o risco relativo de todos juntos, resumidos em um só, né? Isso significa esse diamante, né? Então, esse forest plot ele é muito significativo quando a gente consegue fazer uma meta-análise e aí a gente tem que colocar na nossa revisão sistemática, óbvio, o gráfico de floresta. Se eu fiz uma meta-análise, eu tenho que obrigatoriamente gerar um gráfico de floresta, né, que é o forest plot, para apresentar para as pessoas os resultados da minha meta-análise. E onde é que a gente pode fazer o forest plot? Do HeavyMan. O HeavyMan, ele faz a meta-análise, ele gera o forest plot, e dá para fazer em softwares estatísticos como o R, por exemplo, ou o Python, né? Que são linguagens de programação, na verdade. Nem são softwares estatísticos. Então, a gente consegue ter essa imagem gráfica aqui, quando a gente consegue fazer uma meta-análise, e depois a gente gera esse gráfico de floresta. Então, toda vez que a gente faz uma meta-análise, a gente tem que ter o gráfico de floresta apresentando essa meta-análise na revisão sistemática. E aqui a gente tem uma outra estratégia, né, que é a elaboração de um gráfico, também o HeavyMan ele gera, e a gente consegue fazer isso nas linguagens de programação e outros softwares estatísticos também, que é o funnel plot. O que é o funnel plot? O funnel plot, ele avalia um outro risco de viés, né? O risco de viés de publicação. O que significa, né? O que seria um viés de publicação? Em geral, infelizmente também, mas em geral, as revistas científicas, mesmo as boas revistas, elas tendem a publicar apenas estudos com resultados positivos. O que é o resultado positivo? É o estudo que deu significância, é o estudo que encontrou uma diferença que não é só a diferença fruto do acaso. Então, esses são os estudos que as revistas escolhem publicar, considerados os mais relevantes. E os estudos com resultados negativos, que são aqueles que não encontraram significância, eles tendem a não ser publicados. E isso é um problema. Então, o funnel plot, ele consegue mostrar para a gente se os estudos que a gente incluiu na revisão, eles se concentram, né, em estudos apenas com resultados positivos, ou se a gente conseguiu capturar na revisão também estudos com resultados negativos, né? Aí, de forma geral, quando a gente tem um baixo risco de viés de publicação, considerando resultados positivos e negativos, né, a gente vai ter uma dispersão desses resultados, né, uma dispersão desses estudos nesse formato semelhante a um triângulozinho, né, onde os resultados, né, os estudos com resultados positivos, eles se concentram mais aqui próximo à linha do meio aqui do triângulo, né, do funnel plot, e mais acima. E os estudos com resultados negativos, eles estão em menor quantidade, eles se concentram mais na base da pirâmide do gráfico, né? Então, esse é um padrão esperado aí, quando a nossa revisão consegue capturar tanto estudos com resultados positivos, quanto estudos com resultados negativos, né? Então, é um outro tipo de análise de risco de viés que a gente tem que utilizar quando a gente faz uma revisão sistemática, né? Um cuidado metodológico importante, né? Para a gente conhecer o tipo de estudo que a gente conseguiu incluir na nossa revisão. E, por fim, para a gente finalizar, né? Eu trouxe aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Prisma. Eu mandei o link para vocês também, para vocês conhecerem, né? Quem não conhece, conseguir ter acesso ao Prisma. A última atualização do Prisma foi em 2020, e o Prisma, ele é um guia de escrita científica. Muitas pessoas chamam de diretriz metodológica ou de checklist. No fim das contas, ele é um checklist. Por quê? Ele traz, né, da introdução até a conclusão, né, como um checklist, para você, como pesquisador e que escreve artigo científico, verificar se você conseguiu cumprir todos os itens que estão listados como obrigatórios dentro desse checklist, né? Só que assim, o Prisma, ele não foi criado originalmente para avaliar a qualidade metodológica dos estudos. O Prisma foi criado para que a gente, como pessoa que escreve, como pesquisador, né, a pessoa que elabora revisões sistemáticas, para que a gente não esqueça de abordar nada no nosso estudo que é considerado obrigatório. Só que mesmo não buscando avaliar a qualidade metodológica, a gente consegue avaliar se o estudo foi bem escrito ou não, usando o Prisma como um checklist de base, né? Então, o Prisma, ele vai garantir que o relato final da sua revisão, né, ele seja estruturado, ele tenha todas as informações vitais para a sua revisão e que sejam informações metodológicas confiáveis e baseadas em evidência. Então, o fluxograma Prisma,
ele não é exatamente essa imagem, né? Foi só para demonstrar, mas ele tem essa carinha aí com as caixinhas para que a gente consiga mapear a reprodutibilidade da nossa revisão sistemática, desde a identificação inicial até a inclusão final. Então, o fluxograma Prisma, ele obrigatoriamente deve ser incluído nas revisões sistemáticas também, né? É como se fosse uma diretriz metodológica mesmo, a gente seguir o checklist do Prisma. E para a gente concluir, a conformidade com o Prisma assegura a reprodutibilidade e a mais alta integridade metodológica de uma revisão sistemática. Então, professora, como é que eu começo a escrever uma revisão sistemática para você conseguir ter acesso às informações de forma mais direta? Olhe o Prisma e vê o que o Prisma recomenda para cada item que deve constar na sua revisão sistemática. Ele vai ajudar muito para que você consiga escrever uma revisão que seja confiável e seja considerada uma revisão de qualidade, tá? Então, gente, até passei do meu teto aí, 16 minutos. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem tirar alguma dúvida? Não foi o meu melhor, assim, porque eu realmente estou com o nariz, enfim, estou cansada pra caramba. Mas eu tentei, nesses poucos slides aí, tentando respeitar o tempo também, trazer um pouquinho para vocês sobre essa parte mais operacional aí, depois que os estudos são escolhidos, depois que a gente baixa, o que a gente tem que fazer, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem perguntar, adorei. Pronto, um dia eu quero fazer uma revisão com a senhora. Gente, ó, revisão sistemática é um estudo tão complicado de fazer que eu tenho fugido de fazer, vou mentir. Eu prefiro coletar dados primários, gente, porque, gente, fazer uma revisão bem feita é tenso. Catarina, pode perguntar. Não abre o microfone ainda, não. Ô, professora, esse Prisma, Oi. ele é usado só para revisão sistemática? O Prisma, sim. Aí, para outros tipos de estudo, tem outros guias de comunicação científica, até aqueles que eu falei lá com vocês no componente curricular lá da epidemiologia. Então, para estudos observacionais tem o Strobe, tem vários guias de comunicação científica para estudos qualitativos, né? Mas para revisão sistemática a gente usa o Prisma como uma referência aí para fazer essa estruturação, né, do checklist. Respondido? Mas para revisão integrativa pode ser ele também? Tá. A gente pode se basear no Prisma para escrever uma boa revisão integrativa, mas ele não foi feito para revisão integrativa, mas ele ajuda muito a escrita, né? Dá para a gente usar como uma referência, sim, para garantir a qualidade da revisão integrativa. Dá sim. E aí, a revisão integrativa, geralmente, né, quando ela é muito bem feita, ela vai ter o fluxograma Prisma, ela vai ter estratégia de busca, ela vai ter... na verdade, poderia ser uma revisão sistemática, né? Mas o Prisma ajuda, sim, nas integrativas, né? Agora, sim, as integrativas, a tendência é que as revistas não aceitem mais, porque, infelizmente, mancharam a qualidade da revisão integrativa e porque tem muita revisão ruim publicada, né? Mas é um tipo de estudo aí, desde que bem conduzido também, que é interessante a gente fazer, né? E ele é um pouco mais rápido do que a sistemática, e um pouco menos rigoroso, né, por assim dizer. Então, gente, eu vou me despedir, né? Tá bem tarde aí para todo mundo descansar. Espero que vocês tenham gostado. E aí, até o nosso próximo encontro aí na nosso projeto de extensão, que tem cara de curso, e que eu espero que nos próximos encontros a gente consiga ter mais pessoas também, né? Não necessariamente pessoas que já estão na vida acadêmica, pessoas também que não estão, para poder conhecer, às vezes profissionais de saúde que têm interesse em fazer um mestrado, não sabe por onde começar. Então, eu peço que vocês consigam divulgar também para a galera aí, né? Que tem interesse em entrar no mestrado, né? Para poder fazer parte aqui dos nossos encontros. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Um abraço para vocês, boa noite. Tchauzinho.